mais um episódio do Vídeo Lá Nascendo e hoje eu vou começar fazendo um alerta. Se você não estiver sentado, sente e se prepare. Porque o que eu tenho de altura e fio de cabelo, o convidado de hoje tem de profissões. Ator, diretor, produtor, maquiador, cabeleireiro, professor, oficineiro e preparador de elenco. É com muito orgulho e cansada de falar esse tanto de coisa que hoje eu recebo a Lierle. Oi. Obrigado por ter aceitado o convite, a gente tá muito feliz que tu veio. Obrigado a vocês pelo convite. A gente vai fazendo essa temporada falando sobre artistas aqui de Areia Branca, que é valorizar os talentos daqui. Só que por trás de todo artista tem uma história, tem uma trajetória. Eu queria saber quem é o Lierle antes de ser artista e esse tanto de coisa. Vem de onde, filho de quem? Sim, é interessante, né, falar um pouco da minha trajetória antes, porque assim, eu comecei a fazer teatro aos 9 anos. Eu sou o quarto filho de 5, né? Filho de Maria Madalena e Sebastião Garcia Dantas, mais conhecido como Tião e Ritinha. Enfim, comecei a fazer teatro aos 9 anos, assim, muito pelo encantamento de tudo que acontecia. E as coisas, como eu sempre falo, as coisas foram acontecendo naturalmente, sabe? Cada coisa foi vindo e aí eu fui aceitando. Eu sou assim, eu gosto muito de viver experiências, de experimentar coisas e se não der certo, a gente vai por outro caminho. Enfim, e aí fiz bastante teatro em Areia Branca e aí aos 18 anos eu me mudei para Natal, no sonho realmente de me profissionalizar no teatro. E aí eu fiz a graduação em licenciatura em teatro pela UFRN e me formei esse ano. E aí desde a pandemia eu voltei para cá e estou aqui. E toda essa trajetória para chegar até aqui, que é essa lista de profissões. Eu vou até repetir, porque é enorme. Ator, produtor, diretor, preparador de elenco, oficineiro, professor, cabeleireiro e maquiador. Quem é esse artista multitarefa, multitalentos aqui em Areia Branca? Então, é um artista muito independente, assim, por mais que eu tenha grupos e tenha pessoas, assim, que me auxiliam, que me dão suporte, mas é um artista muito independente, que faz as coisas meio que na garra mesmo, sem um incentivo, de fato, né? E, enfim, de fato, eu sou ator, assim, acho que o que me move é a atuação. E eu descobri a paixão por licenciar na universidade, né? E embora eu já tenha feito outros trabalhos aqui, como de oficinas, de realmente passar meu conhecimento para outras pessoas, e essa licenciatura já estava em mim, eu não sabia. Enfim, sempre gostei muito de mexer com cabelos, arrisco um pouquinho na maquiagem ali. A direção também é algo que está surgindo na minha vida, assim. Na verdade, por eu ser, por eu gostar muito de falar, de opinar, na verdade, sobre as coisas, eu acho que eu já tenho essa direção em mim, assim. E aí foi surgindo, né? Dirigi alguns trabalhos. Acredito que também pela minha experiência eu tenho um pouco de autonomia de preparar outros artistas que estão começando para um trabalho, enfim. E aí acaba sendo esse artista assim, multifacetado, né? E pensando sobre ti, eu vi que a maior pesquisa e dedicação atualmente são os jogos teatrais. Isso. Eu fiquei muito curiosa, o que são os jogos teatrais? Tá, jogos teatrais são dinâmicas que a gente, artista, usa como preparação para a cena, como preparação para a criação da cena também, não só para te preparar para você entrar em cena, mas para criar a cena num todo. E também os jogos teatrais, ele funciona muito como uma recreação, digamos, né? Inclusive é uma das minhas inspirações, assim, a Viola Spolin, que foi uma autora norte-americana, que ela é considerada a avó dos jogos teatrais, né? Ela trouxe muitos jogos infantis e transformou em jogos teatrais. Então, assim, é um momento muito de diversão, de conversar, mas falando de teatro, fazendo teatro. Eu vi quando você fala sobre jogos teatrais, que depois de passar dessas brincadeiras, você vai ter criticidade para assistir uma coisa e ver o que é bom, o que não é. Precisa muito que o público tenha essa noção, não só ir e aceitar o que vem, né? Sim. Essa autocrítica e crítica com o que está vindo para ele. Sim. E assim, os jogos teatrais, todo mundo pode fazer. Por mais que você não faça teatro, mas inclusive os meus jogos, né? Assim, as inspirações de Viola, Spolin, de Augusto Boal também,
que é outro autor que trabalha muito com jogos teatrais, é justamente trazer pessoas que não têm essa vivência com o teatro, mas que vai vivenciar o teatro ali naquele momento, entendeu? Então vai ter uma noção, digamos, de teatro. E agora se prepara, bota o capacete, você que tá em casa se prepara, porque vai voar caco de tabu pra todo lado. Toda essa tua trajetória tão rica, tu vê como que vem de um lugar genuíno, de dentro de ti, de sempre querer fazer uma coisa nova, de inovar, ou de uma vivência de ser um artista LGBT que tem que se dedicar 2, 3 vezes mais pra conseguir um lugar ao sol, que tem que estar pronto, que tem que saber fazer tudo e tá na hora certa? Eu acho que um pouco dos dois, assim, sabe? Eu sempre fui muito intuitivo e as coisas foram surgindo, assim, as vontades, mas, claro, não dá pra não falar desse lugar de um artista LGBT que com certeza tem menos oportunidade, né? Acredito que pelo meu tempo de trajetória e eu não ter, talvez, um reconhecimento como eu gostaria de ter, talvez seja por esse lugar, assim, infelizmente, né? Mas, como eu nunca desisti e nunca vou desistir, é um lugar que eu me sinto muito bem de estar, de falar sobre isso, de experimentar, de trocar com outras pessoas. Então, independente das dificuldades, eu vou sempre estar lá, eu vou lutar. Eu gosto muito de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assim. Inclusive, nesse tempo todo em que eu faço arte, acho que os únicos anos assim, que eu parei um pouco foi agora na pandemia, assim. E eu até brinco sobre isso, né? Assim, eu meio que dei uma respirada, porque foi muito tempo, assim, muito tempo. Uma coisa que eu falei com a Fernanda são as camadas. Ser artista e viver da arte. Ser artista e viver da arte sendo LGBT. Ser artista e viver da arte sendo LGBT no interior do Rio Grande do Norte. É possível? É possível, mas é muito difícil. Principalmente quando você não tem um apoio e, assim, é muito bonito, a arte é muito linda, mas antes de ela alimentar a alma, ela precisa alimentar o nosso bolso, porque a gente precisa viver disso, né? Se a gente realmente gosta disso, mas é muito difícil. São várias portas que se fecham, mas outras que se abrem, a gente tem que agarrar essas oportunidades, mas é bastante difícil, principalmente no interior. E eu sinto um pouco de receio, acho que, das pessoas por artistas que vão atrás de capacitação, de se formar e voltam e as pessoas não veem com bons olhos. Mas eu falo isso por mim, por artistas que eu conheço, o quanto que a gente é disponível, o quanto que a gente quer ajudar outras pessoas, o quanto que a gente quer fazer dessa cidade, de fato, esse celeiro de artistas que fazem arte mesmo, que vivem disso. Mas, enfim, como eu falei, é muito difícil quando a gente não tem um apoio, quando a gente não tem incentivo, porque se a gente não tiver trabalhando com a arte, aonde é que a gente vai estar se a gente é artista? Então, assim, infelizmente, abre outras portas para a gente ir para outros lugares, outras dimensões, em trabalhar em outros campos, porque aquilo que a gente está fazendo não tem um retorno. Então, assim, se a gente não persistir, se a gente não correr atrás, infelizmente, não tem como. Voltando no que tu falou da pandemia e da comunidade local. 2 anos de pandemia parado, o setor cultural foi muito afetado. Sim, mesmo muito. que aos trancos e barrancos, assim, ainda tem algumas coisas que o governo e o Estado estão fazendo para tentar amenizar. Com muito empecilho e com muita luta. Mas é uma causa que é conjunta, não dá para vir só de cima e a gente resolver aqui embaixo. O que tu acha que falta da comunidade aqui de Areia Branca, do Rio Grande do Norte? O que eles podem fazer para ajudar esse setor que eles consomem, mas que ainda diz que é uma coisa fútil, que é para nada? Assim, principalmente na cidade, falta esse incentivo de, por exemplo, com a pandemia, teve seus pontos positivos, sim. Surgiram leis de editais, incentivo, né, com toda aquela garra, com toda a luta, mas veio para cá, e graças a Deus, então, assim, os artistas que conseguiram pegar esse trabalho com esse edital, massa. Mas falta mais, entendeu? Falta também, não é porque é uma lei do Brasil todo, né? Mas falta as leis criadas aqui. Falta os artistas também conhecer essas leis e conhecer os seus direitos enquanto artista. Porque, como eu falei, né? A arte, ela alimenta a nossa alma, mas ela precisa alimentar nosso bolso também. Enfim, e precisa também a comunidade valorizar o nosso trabalho.
Porque assim, a gente que é artista, a gente trabalha muito com o público, né? Então assim, o público precisa vir para conhecer nosso trabalho, para dar o apoio financeiro, porque eles estão ali vivenciando uma experiência possivelmente única. Então assim, necessita da comunidade chegar junto, dar apoio, valorizar, porque tipo assim, criticam muito a arte, não sei o quê, mas a gente consome arte todos os dias, sabe? Então assim, acho que falta as pessoas parar um pouco e olhar o trabalho do outro, valorizar, tipo assim, nossa, que trabalho bacana, nossa, eu vou aqui te chamar para fazer um serviço, um trabalho, sabe? Enfim, muitas coisas, falta espaço também, a gente não tem esse espaço, que talvez também que seja um problema também para a comunidade, né? A comunidade vai chegar em que espaço se não existem esses espaços? Então assim, esse artista independente e outros artistas independentes, porque a Areia Branca tem muito, com muita luta, então assim, procurando espaços alternativos, procurando realmente o que dá, mas falta isso, falta incentivo, falta apoio, falta espaços. E exercendo a profissão de professor e oficineiro, tu tem experiência com todos os públicos, inclusive com crianças. E para essas crianças, certamente, tu é uma inspiração para elas, mesmo que tu não saiba, que elas ainda não saibam, mas tu vai ser inspiração para elas e por onde passar. Quando tu era criança, teve alguém que foi tua inspiração, uma pessoa, um filme, uma música, que tu falou, é isso que eu quero? Então, quando eu era criança, eu morava na zona rural aqui de Areia Branca. Morei até os 11 anos, assim, dos 4 aos 11 anos com os meus avós. Então, assim, naquela época não tinha internet, era uma época em, tipo assim, a gente brincava de fato na rua, de correr, de subir em pé. E, assim, a única informação que eu tinha era a TV. Então, assim, eu gostava muito de novela, até hoje eu sou muito noveleiro. Então, eu via aquilo, as atuações, tudo, e me fascinava. Só que eu não sabia o porquê aquilo me fascinava. E aí, quando eu venho morar em Areia Branca com os meus pais, e aí eu começo a frequentar as escolas de aqui, né? Eu começo a ver burburinhos e movimentações de teatro. E eu não sabia distinguir a linguagem da novela para o teatro, né? E, inclusive, depois que eu descobri, eu disse, nossa, eu quero muito fazer novela, eu não pensava em fazer teatro, eu quero fazer novela. E aí, quando eu vi, né, eu vi esse burburinho todo, eu disse, não, eu quero fazer isso. Aí tive uma experiência de conhecer o Teatro Desvio Rosado de Mossoró, né, o grupo que estava montando um espetáculo na minha escola, levou o pessoal para conhecer. E assim, foi incrível entrar num teatro, ver aquelas coisas todas, tipo, eu com 9 anos me lembro perfeitamente. Enfim, aquilo me tocou muito. E aí, como eu falei, né, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E aí eu entrei na minha primeira peça, não sabia nem o que fazer exatamente direito, mas tipo, com toda a dedicação, tava ali. E enfim, aí desse trabalho já veio outro trabalho. Então assim, não teve exatamente uma inspiração, uma pessoa. Acho que as coisas que estavam ao meu redor, o que eu via, assim, aquilo me encantava, assim. Acho que já estava no sangue, assim. Embora não seja de família de artistas. E para finalizar, nesse clima falando de infância, do Alierle criança, o que o Alierle de hoje, formado, falaria para o Alierle que já acabou de chegar em Areia Branca? Ai, é muita luta ainda, viu? Muita luta ainda. Eu sempre lembro disso porque exatamente quando eu era criança, sempre fazem essas perguntas, né? Como é que você se vê daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? E eu não imaginava que eu estaria formado. Eu imaginava assim, que eu ia estar fazendo arte ainda, mas que não ia fazer uma faculdade, que não ia estar vivendo as experiências que eu vivi, que eu vou viver, enfim. Mas enfim, eu diria para ele que ele conseguiu, que ele não desistiu em nenhum momento e que não vai desistir, porque eu acho que a arte é isso, né? A arte também é perseverança, assim, da gente lutar mesmo pelo que a gente quer. Enfim, e a luta não acabou, tem muita coisa ainda para viver, né? Muita arte para fazer. Muito lindo isso. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu tentei fugir o máximo que eu pude. Não Sim. queria ser LGBT. Sim. Porque as referências que eu tinha não era uma pessoa que eu queria ser. E as referências que eram trazidas até a gente
era aquela coisa que é bem estereotipada, criada por hétero. Sim. E hoje, vendo crianças que se espelham em gente mais velha, em ti, por exemplo, tem muita gente que ele conseguiu, então também posso, eu posso ser assim, eu não tô errado. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por fazer arte, por ver pra arte, por ser quem é e por ter aceitado o convite. Ah, obrigado a vocês, obrigado aos meninos também, obrigado a Tatá, maravilhosa. Enfim, e dizer às pessoas que se tem vontade de fazer arte e alguma coisa desperta em tu ali, então vai, faz teu negócio. A arte é para quem realmente quer fazer, é algo desafiador e é algo em constante mudança, assim. Então a gente não precisa se acanhar num primeiro momento e não deu certo, porque a gente só vai saber se deu certo se a gente tentar e se a gente for fazendo várias e várias vezes até o momento, tipo assim, nossa, deu certo. Então, você que tá em casa, continue, vai dar errado, vai dar certo, mas continue. Continue. Obrigada, Continue a nadar. Obrigado. Obrigado.